Palavras em inglês que não são tão simples quanto parecem. Hello everybody, eu sou a Teacher Ana, eu sou professora de inglês e esse é o Ana Busy Talks. Aqui eu te ajudo a aprender ou melhorar o teu inglês de forma prática e objetiva. Já se inscreve aqui no meu canal se tu ainda não é inscrito, eu tenho muitas coisas legais postadas aqui. Curte esse vídeo, tenho certeza que tu vai gostar. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim e compartilha ele com outras pessoas para que mais pessoas possam aprender. E agora vamos para as dicas. Existem várias palavras em inglês que todo iniciante aprende desde o início da trajetória de aprendizado. Acontece que muitas vezes essas palavras têm mais de um significado, e às vezes esse segundo significado, normalmente um pouco mais difícil, acaba ficando um pouco para trás. Nesse vídeo, então, vou trazer alguns exemplos dessas palavras que têm um significado que é o mais comum, o mais simples que a gente aprende, mas que também tem um outro significado, que muitas vezes é um significado talvez um pouco mais avançado, mas que também é muito útil e muito utilizado. E é muito importante que a gente aprenda os dois significados das palavras, para ampliar para nosso vocabulário, que a gente consiga se expressar sempre da melhor forma possível. A primeira palavra é since. O primeiro significado de since que a gente aprende é desde. I've lived in the city since 2020. Mas também a gente tem um significado como se fosse um já que. Since you are here, can you help me? Então eu tô dizendo, já que você está aqui, você pode me ajudar? A gente vê que é um significado bem diferente daquele since, que é a forma mais comum da gente aprender. A segunda palavra é still. O significado mais comum de still é ainda. For example, I still live with my parents. Or, are you still here? Mas ela também pode ter um significado como se fosse um mesmo assim. It was raining. Still, we went out. Ou seja, estava chovendo. Mesmo assim, a gente saiu. Even é uma palavra que tem vários significados. Ela é super versátil. O primeiro significado dela é até. Even my dad liked the movie. Ou seja, até meu pai gostou do filme. Pode ser também no sentido de ainda mais. This phone is even better than the other. Esse celular é até melhor do que o outro. Pode ser no sentido de mesmo que, even if it rains, we will go. Mesmo que chova, a gente vai ir. E pode ser também embora. Even though I was tired, I studied. Embora eu estivesse cansado, eu estudei. A gente pode ver bastante diferença de um contexto para o outro. E aqui a gente também tem o even though, que é uma expressão. A gente sempre usa even though nesse sentido de embora alguma coisa. Então, às vezes a palavra tem um significado diferente quando encaixada com outra, quando ela é um phrasal verb ou quando ela é uma expressão idiomática. Depois a gente tem o yet. O significado mais comum é o ainda. É bem comum a gente aprender esse significado quando a gente está aprendendo present perfect. I haven't finished yet. Ou seja, eu não terminei ainda. Mas ele também pode ser o significado de até agora. This is the best movie yet. Ou seja, esse é o melhor filme até agora de todos que a gente viu. Também pode ser um mesmo assim ou apesar disso. The plan is risky, yet effective. Ou seja, o plano é arriscado, porém, mesmo assim, efetivo. Isso aqui se usa muito em contextos escritos, principalmente literatura, até num contexto, uma maneira mais formal um pouco de escrever, mas é bem comum da gente ver nesse tipo de contexto. E a gente também tem a palavra mean. Aqui os dois significados até que são comuns. Não saberia dizer qual que as pessoas costumam aprender primeiro, mas é uma mesma palavra que tem dois significados completamente diferentes. Primeiro, a gente usa no sentido de significar ou quer dizer. For example, what do you mean by that? O que você quer dizer com isso? Ou what does this word mean? O que essa palavra significa? E ela também significa maldoso. Don't be mean to your brother. Não seja maldoso com seu irmão. Ou nas palavras de Taylor Swift, why you gotta be so mean? Por que você tem que ser tão maldoso? É por isso que uma tradução quase nunca é suficiente para traduzir as palavras em inglês. Quando a gente vai procurar o significado de uma palavra que a gente não conhece, é muito importante que a gente procure uma fonte onde ela nos dê todos os significados possíveis daquela palavra. Porque às vezes a gente pode ver um significado que não é nada a ver com aquele que a gente procura, e a gente acaba ou se confundindo, ou entendendo a frase errada, ou a gente não aprende realmente o que aquela palavra quer dizer, porque ela acaba ficando perdida ali no meio, de a gente não conseguir entender o contexto que ela está inserida. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um aplicativo que eu gosto muito para procurar o significado das palavras, porque ele sempre dá mais de um contexto, ele exemplifica quais que são contextos possíveis daquela palavra, inclusive palavras que não são tão formais do dia a dia, palavras mais questões de expressões ou coisas mais informais, às vezes até gírias. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Tem alguma sugestão de ideias para próximos vídeos?
Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e vai conferir os outros que eu tenho aqui postado e compartilha ele com outras pessoas para que ele atinja mais gente e mais gente possa aprender. Me segue também lá nas outras redes para não perder meus outros conteúdos. And that's it for today. See you in the next video.